Eu quero chamar aqui o Judá. Hoje a gente está recebendo o Judá, missionário. Chega aqui, Judá. Galera, o Judá é missionário, tem só 19 anos, mas muita experiência. Você para conversar com ele, a resenha é boa demais, cara, muita história para contar. E ele nasceu em Missões. Eu conheço os pais dele, então eu conheço ele pequenininho. Ele era loirinho ainda quando era pequeno. Eu conheço os pais dele há muitos anos já, são aqui de Cascavel, né? E ele cresceu nesse ambiente de missões e agora Deus tem chamado ele também para trilhar o caminho dele de missões. Então ele vai compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem vivido. A gente teve a oportunidade de estar junto agora à tarde, né, num treinamento ali de missões. Foi especial, não foi, galera? Os corações incendiados. Então, que você aproveite esse tempo. Ele está com a gente amanhã também, vai estar com a gente no rolê hoje, amanhã, o dia todo aí, para a gente se conectar e compartilhar histórias. Então, aproveite esse tempo, esteja bem atento aí. Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos. Eu gostaria de começar, só antes de eu contar um pouco sobre a minha vida, eu gostaria de abrir em Gálatas capítulo 1. Lá em Gálatas, Paulo vai relatar sobre o tempo depois da conversão dele, né? Eu vou ler aqui do versículo 11 ao 24, pulando aqui algumas partes, mas o versículo 11 vai começar. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pulando para o versículo 15. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém e a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Versículo 23. E eles apenas ouvido a notícia, aquele que antes nos perseguia, agora proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, louvavam a Deus por minha causa. Essa parte aqui de Gálatas me impactou muito, por causa que eu não era perseguidor de igreja, né? Essa parte aqui a gente deixa de fora. Mas de que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu tenho convicção disso, que Ele me chamou desde o ventre da minha mãe para ser alguém que vai proclamar o evangelho dele entre as nações. E isso aqui quando era pequeno, eu nasci em Moçambique, lá na África, uma cidade chamada Quelimane. E isso daqui é no Rio, é numa ilha lá em Ançuns, o nome da ilha, que eu estava contando hoje ali, da Dona Purdina, né? E eu sempre cresci nesse contexto de missão, mas eu nunca quis ser missionário, porque quando eu era pequeno, eu sempre cresci assim, sabendo das dificuldades que tinha. Meu pensamento era, cara, é tão difícil assim, acho que não quero que os meus filhos passem pelos mesmos problemas que eu estou passando. Então, eu sempre tive sonhos de ser empresário, de ser advogado, de trabalhar com diversas coisas, morar fora, ter empregos assim. Mas eu sempre achei legal, compartilhar o evangelho, viajar com um grupo de jovens, ir aí proclamando o evangelho, sempre curti isso. Então, em janeiro de 2023, Deus me deu uma palavra para ir para a ITED, na Jocum, fazer o curso inicial de missões da Jocum, e eu obedeci e fui. Pode passar aí. Aqui, pode voltar. Aqui é minha família. Minha família sempre missões, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E a gente sempre vivendo assim, a gente foi em Moçambique, aqui no Brasil, moramos um tempo aqui em Cascavel, África do Sul, e hoje eles estão no Malawi.
E lá eu recebi essa ordem de Deus para ir fazer esse curso inicial da Jocum. E Deus lá tocou muito no meu coração sobre continuar a missão que eu já tinha crescido. Eu já tinha sempre vivido essa missão e Deus tocou assim. E eu disse, Pai, eu quero viver essa missão junto contigo. Quero continuar fazendo isso. Então Ele me deu meu chamado. Mas antes eu vou contar para vocês um pouco depois. Aqui foi o tempo que eu passei ali no Rio de Janeiro, junto com a Jocum, agora os últimos 2 meses. Ali é a favela do Borel. Um trabalho incrível lá. A oportunidade incrível que eu tive de poder compartilhar o Evangelho lá com pessoas que não têm nem sonhos. Ali, cara, você passa assim na rua, os caras armados, com droga na mão ali, é a realidade que eles vivem. E poder reconhecer um lugar que não tem um sonho, poder trazer um sonho de Deus para a vida das pessoas, me marca muito. Aqui no meio, a gente fazendo trabalhos de evangelismo de rua lá no interior do Rio de Janeiro também. A gente fazia teatro, de aproveitar para abordar as pessoas, fazer evangelismo, assim, trabalho pessoal. Aqui, a única foto que eu tenho da Cracolândia que a gente foi lá, que era um lugar muito pesado, não podia tirar foto por causa das drogas, por causa do crime, né? Mas aqui, assim, para você ter ideia, a linha do trem, você desceu da linha do trem, um banquete de drogas que você pode querer. R$5 você compra qualquer tipo de droga que você pode querer. E a gente passou esse tempo lá, proclamando o evangelho lá. Eu acho muito interessante. Quando Deus me deu esse chamado, a pergunta que eu fazia para Deus é: Deus, onde é que eu quero ficar na missão? Eu quero fazer a sua missão, para onde eu vou? E Ele vai que eu vou junto contigo. Eu tenho realmente visto isso todos os dias de minha vida. Aqui proclamando o evangelho na favela do Rio de Janeiro, nas praças, na Cracolândia aqui. Acho que aqui atrás você consegue até ver o carro ali atrás que a gente abriu o carro ali para pegar a bateria, para poder ligar a caixa de som, para tocar música e dançar na praça e chamar a atenção da galera para ouvir de Jesus. Então, tipo, a gente vai nessas loucuras assim vamos proclamar o evangelho e experiências incríveis com Deus que eu tive. Eu posso contar assim, passar horas aqui contei ali hoje um pouquinho, mas incrível. Pode passar. E aqui eu lá na África. Eu tive lá ano passado, os meus pais estão lá já há 20 anos, fazendo trabalhos com jovens, crianças, adolescentes, futebol, construindo escolas, construindo hospital, dando trabalho, cuidando nas clínicas, dando cesta básica para os jovens, construindo casas, ensinando meninas a costurar para tirar elas do contexto de prostituição. E foi lá o tempo que eu tive lá com a galera aqui, povo muito gente boa lá. A gente chega, o pessoal dançando, o pessoal louvando, o pessoal proclamando o evangelho ali, vivendo realmente ali com tudo que eles têm, com o pouco que eles têm, eles ainda dão, eles ainda ofertam, eles ainda são gratos com o pouco que ele tem. E isso me constrange. Por causa que muitas vezes a gente tem muito mais, mas a gente é ingrato com o que a gente tem. Quando a gente para ver que o evangelho não é sobre o quanto a gente tem, mas o quanto a gente pode dar. Jesus sempre veio para dar. E isso me ensina. Eu posso falar assim, no tempo que eu passei em missão, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Por causa que pessoas simples, que vivem vidas simples, nos ensinam no dia a dia. Eu posso vir aqui, eu posso falar palavras bonitas, eu posso pregar, eu posso abrir a Bíblia, ler aqui, tocar o seu coração, tocar um pad de fundo e sair daqui, a sua vida não foi transformada. Mas viver o evangelho que transforma nossas vidas. E esse povo aqui, eu posso dizer, é um povo que vive o evangelho, um povo que é grato, um povo que aproveita do que Deus tem dado. Pode passar. E quando eu orei, eu disse assim: Deus, para onde eu vou? Deus disse: vai que eu vou junto contigo. E eu repeti: beleza, mas aonde? E ele: vai que eu vou junto contigo. Tá bom, mas aonde? E ele: vai que eu vou junto contigo. Eu cansei de fazer essa oração, recebi sempre a mesma resposta. E Deus me deu uma visão. Quando eu perguntei a ele: Pai, onde que eu posso mais glorificar o seu nome? Onde que o Senhor pode mais me usar? E é aqui. Aqui é a Oceania. Um país, uma região muitas vezes esquecida. A gente olha sempre, vocês sabiam que a África é o continente mais evangelizado do mundo? Vocês sabiam que o lugar onde a igreja mais cresce é no Irã? Um país perseguido, a gente vê muitos fatos sobre esses países. Mas e essas ilhas pequenas aqui? E esses lugares onde às vezes a gente esquece que tem gente? Tem gente que nunca ouviu o evangelho, pessoas que nunca receberam a Bíblia em sua própria língua.
E esses lugares onde é extremos para chegar, onde você precisa de um barco para você carregar Bíblias para levar para eles ali, povos que a gente talvez nem sabe que existem, de ilhas isoladas ali. E é aqui que Deus me chamou para um dia proclamar o evangelho dele. E é aqui que eu vejo assim, quando vai dizer aqui em Gálatas que Deus me chamou para proclamar para os não-judeus, proclamasse o evangelho para os não-judeus, Deus me chamou para proclamar o evangelho entre essas ilhas aqui na Oceania. E eu posso dizer que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Cresci num contexto de missão, cresci em um lugar onde era difícil, mas um lugar onde eu sempre vi a graça de Deus sendo abundante em minha vida. Era um lugar onde eu sempre fui aprendendo sobre missão e chegou ao ponto de que chegou a minha hora de não viver a missão de meus pais, mas viver a minha missão. E hoje eu vivo eu posso dizer assim, eu vivo essa área que eu estou me preparando aqui dentro do Brasil, conhecendo as igrejas, conhecendo as escrituras, conhecendo o evangelho, vivendo o evangelho aqui, com missão aqui, para que um dia eu possa viver lá. Por causa que missão não é quando a gente chegar lá, mas é no nosso dia a dia. A gente tem que viver missão no nosso dia a dia. Estava falando hoje com a galera ali, não é por causa que a grama do lugar que Deus te chamou é ungida que você vai cortar, ou que a louça é ungida lá que você vai lavar, ou por causa que lá Deus te chamou, então você vai gastar tempo com Deus lá. Se você não gasta tempo com Deus aqui, se você não faz os seus deveres aqui, você não vai fazer em lugar nenhum. Por causa que não é o lugar que muda, mas sim o nosso posicionamento. E se a gente tem um posicionamento de Deus, um posicionamento de missão, um posicionamento que Ele pediu para a gente ter, a gente vai sim exercer o ministério dele. Eu acredito que Deus chamou cada um de nós para exercer o ministério dele, fazer parte do ministério dele, compartilhar do evangelho dele. Seja você aqui na igreja, no seu trabalho, na sua escola. E eu posso dizer, Deus me chamou hoje para estar aqui junto com vocês compartilhando isso, para que um dia eu possa lembrar disso e lembrar de onde Deus me levou quando eu estiver pisando no lugar onde Ele disse que eu vou pisar. Muito obrigado. Obrigado. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho, vamos lá para você. Uau! Repita comigo assim, uau! É bom demais. É bom demais saber que tem pessoas que falam o nosso idioma, falam a linguagem que a gente conhece, porque a gente vê pessoas que falam inglês vindo aqui, a gente vê pessoas de fora, de outros lugares que evangelizam, mas ouvir uma pessoa que fala o português claro, falando sobre missões, falando sobre o evangelho sendo entregue, é algo assim que nos incentiva, nos impulsiona. Eu quero pedir para que você estenda suas mãos para a vida do Judá. Nós vamos fazer uma oração por ele e vamos agradecer por tudo que o Senhor tem plantado no coração dele. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Judá. Obrigado, Pai, porque o Senhor plantou uma semente maravilhosa no coração dele. E que nós temos certeza, Pai, que irá frutificar e frutificar e frutificar, Pai. Nós sabemos que os frutos dessa árvore, Pai, nunca cessarão, Pai, porque elas vêm de Ti, Pai. E o Senhor plantou no coração dele. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado jovens sedentos, jovens que buscam, Pai, entregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas que são menos favorecidas, às pessoas que mais precisam, para que todos possam ouvir, Pai, daquele que o salvou. Deus, te agradecemos pela vida dele, Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor está caminhando com ele e que coisas maiores virão, Pai. E que coisas maiores acontecerão, porque o Senhor prometeu isso na sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dele. Amém. Amém. Pode dar um aplauso aí pela vida do Judá. Valeu, meu irmão. Amém. Essa garrafa não entra aqui, gente. Muito legal. Oh, tem pouca água. Alguém pode encher essa garrafa para mim, por favor? Trazer de volta? Desculpa. Valeu, Salles. Esse é o tipo de homem que o Salles é. Solteiro. Quero contar um caos. Colocou antes do que eu imaginei, né? Eu ia falar a história, daí o título ia impactar, assim, mas tudo bem, não tem problema. Eu me lembro, um menino franzino,
13 anos de idade, 14 anos de idade, 2010, 2011. Eu gostava muito de futebol na época, né? E o que me enchia os olhos era assistir o Santos de 2010, 2011. Eu sou gremista, eu não sou santista. Nossa, tem bastante gremista aqui? Mas me enchia os olhos assistir aquele Santos de 2010, 2011. Neymar, Ganso, Robinho, André, até o André, o Zé Love. Pô, os caras jogavam muito. Valeu, mano. Obrigado, tá? Você é incrível, Salles. Uma salva de palmas pro Salles. E era incrível, cara, porque eu lembro assim de jogos que são muito aleatórios. Eu me lembro de um jogo do Santos contra o Naviraense, 10-0. Por coisas aleatórias. Por que aquilo ali marcou? Por quê? Porque aquele time era ousado. E eles tinham um lema que era ousadia e alegria. E quando eu estava conversando com a minha esposa e eu estava conversando sobre ousadia especificamente, eu me lembrei disso. E aí eu fui postar o story hoje da palavra no Instagram e eu quase coloquei aquela música. Nosso lema é ousadia e alegria. Não, mas lógico que eu não ia colocar. Eu falei, não, calma aí. Mas era, né, perfeito. Mas o lema daquele time era ousadia e alegria. E eu trouxe o tema aqui pra gente, porque eu estava conversando com a minha esposa um tempo atrás sobre isso, e Deus gerou no meu coração falar sobre ousadia. Porque nós estamos vivendo num tempo, nós estamos vivendo num momento que, não que os outros momentos não exigiam isso, mas o momento atual que nós vivemos no Brasil, no mundo, ele exige pessoas ousadas. Ele exige de pessoas que tomam a frente e que fazem acontecer. Isso em qualquer âmbito. Eu não falo só do âmbito espiritual, em qualquer âmbito. Então, você vê que as pessoas ousadas são as pessoas que se destacam. As pessoas que enfiam a cara para fazer algo são as pessoas que se destacam. Deus tocou meu coração para trazer essa mensagem para vocês. E eu quero já ler o título, o tema, né, principal, que é 2 Timóteo. Pode colocar ali, 2 Timóteo 1, do 7 ao 8. Tem o versículo nos slides? Tem? Legal. Essa aqui é a versão NVI, né? Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu quero ler aqui, não tem ali no slide, mas a versão A Mensagem, ela fala de uma maneira um pouco mais clara, assim, mais poética. Ela fala assim: Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus. E Deus colocou esse tema no meu coração, mas eu até conversei com uma pessoa do louvor um tempo atrás sobre isso, sobre nós falarmos e pregarmos sobre coisas que ainda não estamos vivendo plenamente, sobre coisas que ainda buscamos viver, né? Porque a gente tem uma ideia de que nós precisamos estar vivendo plenamente, nós precisamos estar numa situação perfeita diante daquele assunto para que possamos falar sobre aquilo, para que possamos pregar sobre aquilo. Mas quando nós subimos aqui em cima para pregar, ou para trazer uma palavra para vocês, tenha certeza que aquela palavra ela é mais para o nosso coração do que para o coração de vocês. E quando surgiu esse tema no meu coração, eu falei: nossa Deus, mas eu falho tanto em ter ousadia, eu falho tanto em ser uma pessoa ousada no reino. Como que eu vou falar sobre isso?
Como que eu vou pregar sobre isso? Como que eu vou trazer autoridade sobre o assunto em relação a isso? E eu imagino que algumas pessoas pensam que nós, casados, que servimos aqui nos jovens, ou estamos cumprindo a nossa cota de ministério, ou nós queremos evoluir nos nossos dons e talentos, ou porque nós gostamos de vocês, então estamos aqui, né? Mas a verdade é que nós aprendemos muito mais com vocês do que ensinamos. Isso é um fato. E quando veio esse tema, isso já faz algumas semanas, aconteceram algumas coisas durante essa semana e uma delas me marcou muito, que foi semana passada, quando foram divulgados os vencedores do desafio de liderança. E a ideia que a gente tem é que, poxa, eu vou falar sobre pessoas da Bíblia, sim, vamos falar sobre pessoas da Bíblia, vamos falar sobre passagens bíblicas para inspirar vocês sobre esse tema. Mas existem pessoas que estão aqui em nosso meio, que são exemplos de ousadia. E que são pessoas que vocês devem andar próximo e perto. E essas pessoas estão aqui. E eu quero falar sobre algumas pessoas especificamente, mas assim, não estou desmerecendo ninguém. Todos nós, todos vocês têm um valor mensurável, tá? Mas daquele vídeo especificamente, a Tauã e o Gia dela, estão aí? Estão aí? São exemplos de meninas que, cara, que ousadia, né? Que maravilha. O Júlio tá aí? Cadê o Júlio? Tá lá. Cara, nem dá pra falar nada do Júlio, né? O Júlio é impressionante. E não é pelo Júlio, é por Jesus no Júlio, né? É um cara que, apesar de tem que andar perto. Tem que andar perto. A Maduda estava aqui cantando com a gente. A Maduda foi lá para São José dos Campos, deixou os pais dela para ir lá aprender. Tomou uma decisão ousada. A Amanda, a que canta aqui com a gente, a Amanda, também tem o ministério IR, né? IR, né? IR não, é IR. Quem faz parte do IR? Aí, quanta gente. Quanta gente. Quantas pessoas têm sido influenciadas dentro do nosso ministério? Dentro desse grupo que você pode olhar em volta. Vira a cabeça aí, Vira a cabeça, olha em volta aí, Olha ali, para os lados, olha para trás. Todas essas pessoas aí, são pessoas que Deus levantou, Deus trouxe aqui e que estão aqui para fazer com que todos nós cresçamos. E nós, líderes, também aprendemos com vocês. E eu posso falar, igual eu falei antes, eu posso falar sobre pessoas da Bíblia, eu posso dar exemplos bíblicos, mas as pessoas que vocês podem andar próximas e que podem te ajudar a ser melhores estão aqui. Amém? Olha para essa pessoa do seu lado. Fala assim, você é um exemplo de Jesus. E se você ainda não é, você vai ser. Toma posse dessa palavra. Amém. Eu poderia dar N exemplos de jovens aqui, que são exemplos de ousadia. Mas aí eu ia ficar o tempo todo falando só deles, né? E eu preciso pregar. Eu quero só dar uma pincelada em alguns exemplos bíblicos agora, sobre pessoas que foram ousadas na palavra de Deus e que podem nos inspirar. Pedro, ele era bicho ruim, cara, cabeça dura. Ele era chato. Mas ele era impulsivo também, né? Mas ao mesmo tempo ele era ousado. E ele tinha um coração ensinável. Esther, ela foi ousada para defender o seu povo, para defender Israel. Ela tinha um senso de justiça. Estevão, não o meu filho. Estevão, mas meu filho também será.
Amém. Cheio do Espírito Santo. Estevão, ele era descrito em Atos 6, cheio do Espírito Santo. Essa era a qualidade de Estevão, cheio do Espírito Santo. Jonatas, o amigo de Davi, ele era leal, mesmo que aquilo custasse a coroa. Ele deixou de ser rei para ser leal. Natã, o profeta Natã, que acusou o pecado de Davi com Batseba, ele tinha sinceridade. E essa sinceridade podia custar a vida dele. Imagina chegar para o rei e falar: rei, você está em pecado, você está errado. E vai acontecer isso e isso com a sua família. O rei podia pegar e mandar matar ele. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma determinação dentro dela que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E Paulo, uma perseverança sem limites. Um cara que perseguia a igreja, ele se tornou perseguido. Esses são alguns exemplos, e eu não vou falar sobre cada um deles no detalhe, eu vou frisar 3 especificamente. Mas eu quero dizer para você que a ousadia, ser ousado, não é somente para pessoas sanguíneas. O sanguíneo ele tem um pouco mais de facilidade em ser mais ousado e falar um pouco mais, em ser mais, né? O colérico também, né? Mas a ousadia, ela não é somente para pessoas sanguíneas. Para quem é quieto, para quem é na sua, para quem é fleumático, para quem é meio melancólico, também dramático, chora por qualquer coisa. A ousadia é para você também. E a gente vai falar sobre algumas coisas, algumas características da ousadia, que podem se adequar à sua vida. Porque ser ousado, ela não é simplesmente, a ousadia cristã, ela não é somente sobre sair e pregar o evangelho. E falar sobre do evangelho para pessoas na rua, ou ir para a África, ou coisas nesse sentido. A ousadia, ela tem N coisas ali que podem encaixar no seu temperamento, na sua personalidade. Amém? Olha para essa pessoa do seu lado. Fala assim: a ousadia é para você. E, gente, eu vou fazer isso porque às vezes vocês ficam me olhando, eu falo: meu Deus, o pessoal está com sono. Estou falando devagar. Pode passar o próximo? Isso. Eu vou dar o foco em 3 especificamente, naqueles 7 que eu falei antes. Vou falar sobre Pedro, vou falar sobre Esther, e eu vou falar sobre Estevão. Não meu filho. Pedro. Diga comigo assim: Pedro. Tem algum Pedro aí? Erga a mão. Pedro. Só tem um Pedro? Né? Ah, outro Pedro aqui. 2 Pedro. Pelo menos. Tem 300 jovens aqui, tem 2 Pedro. Mas tudo bem. O cara chamado Pedro, apóstolo, impulsivo, totalmente impulsivo. Foi engraçado, hein? Coitado do Pedro, né? Agora pronto. Totalmente impulsivo, estourado, meio descabeçado das ideias. Ele só ia. Não olhava para os lados, não sabia quem que era, quem estava ali. Não. Só vou. Coitado do Malco, que ele cortou a orelha. Loucão da cabeça, cara. Pedro era louco da cabeça, meu. Ele era loucão mesmo. Mas Pedro, ele nos ensinou a ter uma ousadia muito doida. Muito doida. Sabia que, tirando Jesus, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Eu quero ler com vocês Mateus 14, 22 ao 33. Que está ali também. Deixa eu só ver aqui. Isso. Mateus 14, 22 ao 33. Eu vou ler a história ali sobre Jesus andar sobre as águas, tá? Fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho.
Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e falaram: é um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, olha que ousado, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, imagina isso, que loucura, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Doidão. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, isso que ele andou sobre as águas. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. A ideia de andar sobre as águas foi de quem? Pedro. Você imagina que louco você olhar para Jesus, está no barco. Ah, se é você mesmo, Jesus, deixa eu andar aqui, ó, vou andar sobre as águas, vou até você então. Jesus fala: então vem, vem. Aí dá 3 passinhos, afunda. Mas você imagina você ter uma ousadia como a de Pedro, de falar: Jesus, se é você mesmo, vou fazer isso que é impossível. E Jesus falar: vai, e você vai. Tipo, porque pode ser que você tenha a ousadia de falar: se é você mesmo, Jesus, deixa eu descer no barco e andar sobre as águas. Jesus vai falar assim: venha. E aí você vai: eu não, tá doido? Eu vou andar sobre as águas, certo? Nem ter a coragem de descer do barco a gente teria. Então Pedro, ele tinha uma ousadia com um coração ensinável. Porque Pedro, eu falei da história do Malco, coitado do Malco, teve a orelha cortada. Ele negou Jesus. E mesmo assim, ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva. E você vai ver lá em Atos 3, na primeira pregação de Pedro, que 3.000 pessoas se convertem. E você vê de um cara que era impulsivo, um cara que difícil de lidar, mas que tinha um coração ousado e um coração ensinável. Ele se tornou um líder na geração dele. E trouxe um impacto que nós sentimos até hoje no Evangelho. Amém? Segunda pessoa, vou falar sobre a Esther. A Esther, ela tinha uma ousadia com senso de justiça. A Esther, ela caiu de paraquedas no reino da Pérsia, israelita. Os israelitas estavam presos na Pérsia, escravos na Pérsia. E ela foi feita rainha da Pérsia, sem o rei saber que ela era judia, que ela era israelita. O rei Assuero, ou rei Xerxes, dependendo da tradução, ele ficou muito bravo com a rainha, a esposa dele, que era a Vasti. E por conta disso, e era uma coisa assim que você olha assim no texto. Eu estou erguendo a mão, Jesus levanta. A voz celestial. Eu me assustei, cara. Caramba. É isso aí, foi combinado. Isso é para dar uma quebrada de gelo, entendeu? Brincadeira, foi não. Ainda vez me assustei de verdade. O que eu estava falando? Eu estava falando da rainha Vasti, né? Se você ler a história lá no livro de Esther, você vai ver que o rei Assuero ficou bravo com ela por uma coisa assim, tipo, nossa, nada a ver. E ele tirou ela do reino. Ele excluiu ela do reino. Por causa de uma coisa nada a ver, por causa de uma festa. Que ela tomou uma atitude que, tipo, nossa, nada a ver, que era só sentar, chegar depois conversar, sabe, resolver.
igual um casal normal faz, assim, sabe? Não, falou, não, você vai embora daqui. Por que você fez isso? Mandou ela embora. Então ele estava procurando alguém para substituir a rainha Vasti. E ver como são as coisas, né? Esther foi escolhida. E aí você imagina, o rei Assuero, ele tomou uma decisão de excluir a rainha Vasti do reinado por uma coisa pequena. Então ela tinha motivos para temer as atitudes dela. Estou usando esse contexto para você entender por que ela foi usada com ousadia. O Amã, que era amigo do Assuero, e era o braço direito do Assuero no reino, ele odiava o tio da Esther, que era o Mordecai, ou o Mardoqueu, dependendo da tradução. E ele criou um complô tão grande, a ponto de fazer o rei Assuero concordar em exterminar o povo de Israel da Pérsia. Acabar com o povo de Israel. Mas tinha uma pessoa que estava lá naquele reino e que o rei Assuero não sabia que era judia, israelita, que era a esposa dele, Esther, e que ele amava muito. Então, se ele exterminasse todo o povo, ele exterminaria também a esposa dele. Ele teria que matar a esposa dele. E a Esther, ela foi usada com ousadia para entrar nos aposentos do rei. Naquela época, você não podia entrar simplesmente no aposento do rei. Gente, ó, vou chegar, né, igual é hoje. Você não vai chegar simplesmente lá no Palácio do Planalto e vai entrar na sala do Lula, por exemplo. Não vai acontecer isso. E nem quero também. Mas tá tudo bem. Longe. Vai pra... Repreende. Mas não dá para fazer isso. Você precisa ser uma pessoa de um escalão, ou ele tem que escolher, tipo, falar com você, ou coisa nesse sentido. Não é uma coisa fácil de fazer. E naquela época, nem a rainha, ela poderia fazer aquilo. Simplesmente entrar nos aposentos do rei. Mas a Esther, com um espírito de ousadia que estava nela, ela tomou a decisão de entrar nos aposentos do rei, sem ser chamada, para abrir o coração dela, falar que ela era judia e que ela iria morrer com aquela decisão de matar todos os israelitas. E aquilo salvou o povo dela. Inclusive, Amã foi morto depois, por causa disso. E ali está tudo em Esther 4. Então, se vocês quiserem ler, e assim, eu acho legal, porque eu não assisto novela, tá? Não assisto novela. Mas aquela novela eu assisti porque é uma novela crente. Esther. Rainha Esther, nome da novela. Passou na Record. Só aquela novela eu assisti, tá? Só aquela. Tá bom? Não assisto, vale a pena ver de novo. Mas é muito legal, porque você vai ter uma noção da história de uma maneira bem poética. É bem legal. Então, se você puder assistir, é bem curtinha. São poucos capítulos. E é bem legal essa história, essa novela de Esther. E lá no capítulo 4 fala sobre esse momento da ousadia de Esther, para defender o povo de Israel da morte. Se ela não entrasse lá, se ela não fizesse isso, ela seria exterminada. O povo dela seria exterminado, o tio dela morreria. Então ela tomou uma decisão que mudou o rumo do povo de Israel. O povo de Israel permaneceu firme por causa dela. E por último eu quero falar do Estevão, não o meu filho. O Estevão, que tinha uma ousadia com conhecimento e convicção. Diga comigo assim, conhecimento e convicção. Sem temer a morte. Podia repetir também. Sem temer a morte. Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ou seja, depois que Jesus subiu aos céus, a primeira pessoa que morreu por conta do evangelho, por pregar o evangelho, foi Estevão. E você pode ler no capítulo 6 uma descrição de Estevão. E é muito legal saber que Estevão, ele era um servo na igreja primitiva. Ele era um servo, ele servia mesas. Estou falando sério. Ele servia mesas. Ele era um diácono. Ele servia mesas. E quando chegou um momento em que os discípulos precisavam resolver problemas relacionados ao cuidado de pessoas e a pregação do evangelho às viúvas, os órfãos, Estevão foi visto porque ele atendia alguns requisitos. E sabe qual que eram esses requisitos?
uma boa reputação. Olha o requisito, o segundo requisito. Ele era cheio do Espírito Santo. Como que as pessoas conseguiam ver nele que ele era cheio do Espírito Santo? Você imagina que coisa maluca? Porque a gente vê as pessoas pelas atitudes. Então, é muito fácil falar uma pessoa que sobe no palco, uma pessoa que canta e fala, nossa, essa pessoa é de Deus. Mas, e aquela pessoa que está no bastidor? E aquela pessoa que está servindo mesas? Será que eu consigo olhar para ela e dizer para ela, nossa, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo? E Estevão era uma pessoa que estava lá nos bastidores, servindo, e eles olharam para Estevão e falavam, Estevão é cheio do Espírito Santo. Loucura, né? E o terceiro requisito era uma pessoa cheia de sabedoria. Estevão era sábio. Estevão tinha conhecimento. E aí pode passar o próximo slide, por favor. Eu quero frisar aqui, ser cheio do Espírito Santo resulta em fazer coisas de uma maneira que outras pessoas não são capazes de fazer. Estevão, segura a risada. Estevão, ele era tão cheio do Espírito Santo que tudo que ele fazia, inclusive servir mesas, ele fazia de uma maneira que nenhuma outra pessoa conseguia fazer. Você imagina você no seu trabalho, na sua função, trabalhando com 10 pessoas que fazem a mesma coisa que você. De repente você se destaca e você se torna a pessoa a referência daquelas 10 pessoas. E você entrou na empresa faz 5 meses e o restante das pessoas fazem mais de 1 ano que estão lá. Isso não é você, isso é o Espírito Santo em você. Amém? Porque ser cheio do Espírito Santo resulta em nós fazermos coisas de uma maneira diferente do que outras pessoas poderiam fazer. O Espírito Santo em nós, ele faz com que as nossas atitudes sejam totalmente diferentes das atitudes das pessoas que não têm o Espírito Santo nelas. E aí, brevemente, só para finalizar, a parte de Estevão está em Atos 6. Então, se vocês quiserem ler a história de Estevão, está lá. Atos 6, é maravilhoso. E eu me lembro quando a gente estava grávida ainda, eu estava lendo sobre Estevão, eu fui ler sobre Estevão. E, cara, é impressionante. Assim, a leitura sobre Estevão, ela tem um capítulo e meio, acho que é isso mais ou menos, é pouquinho no livro de Atos. Mas é algo tão impactante, porque ela fala de uma pessoa que impactou tanto o evangelho, que em um capítulo, você lembra dela e fala, caramba, esse cara era diferenciado. Esse cara era diferente. E por isso que a gente escolheu o nome de Estevão, tá bom? Não porque eu tenho Estevão no meu nome, mas é por causa disso, tá? Porque eu tenho Estevão no meu nome, vocês não sabiam? Não sabia? Meu nome é Uriel Estevão, tá? Mas não é por causa disso. E antes de ir para a próxima parte, que é a parte final, e a parte mais importante do que essa parte descritiva aqui, porque isso aqui eu sei que é meio chato. Estou só falando, explicando algumas coisinhas. E contando algumas histórias. A ousadia, igual eu falei para vocês, a ousadia é muito importante no nosso dia a dia. É muito importante na nossa vida como um todo. Pessoas ousadas, elas são pessoas que se destacam. Mas existe uma diferença entre a ousadia humana e a ousadia que vem do Espírito Santo. A ousadia humana é uma ousadia que pode ser uma ousadia meio desenfreada. A pessoa ela pode ter sabedoria, ela pode ter discernimento, ela pode até ter conhecimento, mas é uma sabedoria que é para coisas terrenas. É uma sabedoria que vai atingir somente o que é hoje, o agora. Só pensa em ganhos, que só pensa em, eu vou subir na vida, eu vou ser um profissional top, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Então a ousadia humana, ela vai te levar a lugares legais, humanamente falando. Mas a ousadia que vem do Espírito Santo, ela gera em nós algo que não é gerado em outras pessoas. Ela gera em nós algo, uma sede, um fogo, que vai muito além dos bens materiais, que vai muito além de simplesmente você ser bem-sucedido na vida. E eu quero falar um pouco sobre essa ousadia que ela vem do Espírito Santo. E que é uma ousadia que pode ser manifestada de algumas maneiras. Pode passar para o próximo slide, por favor.
E eu quero dar aqui 4 pontos sobre a ousadia do Espírito ser manifestada em nós. E aqui eu quero que você abra o seu coração de fato. Quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento, feche seus olhos. E repita assim comigo, fala: Espírito Santo, abre o meu coração para que eu entenda a ousadia que o Senhor quer de mim. Amém. Às vezes você pode ter algum desses pontos muito fortes em você, mas falta um ou outro para você deslanchar na sua vida com Deus. Porque aqui eu não estou falando de você ser bem-sucedido no seu emprego, não estou falando de ser bem-sucedido nos seus afazeres, onde você vai ganhar dinheiro ou não. Estou falando de ser bem-sucedido com Deus. E você ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento de ousadia. E o primeiro ponto, a manifestação de ousadia, ela pode vir através de coragem. Lembra que Jesus falou? Coragem. Lá no barco, para Pedro. Coragem. E essa coragem, ela está no que o Judá trouxe para a gente. A ousadia de evangelizar, de ir em lugares que pessoas normais não vão. Pô, quem que quer ir lá para Fiji? Para Tonga? Para, sei lá, Tonga é o nome do país, tá? Para Tonga, para Vanuatu, para, sei lá, Ilhas Cook, sei lá, uma coisa assim. Eu sei o nome dos países bem louco, tá? Quem que, sã consciência, vai falar, eu vou lá para a Oceania para pegar o evangelho? Não, não, não. Quem que quer ir para lá? A galera quer ir para Miami. Nada contra, pode ir. Mas vou lá pregar o evangelho vou lá pregar o evangelho na Copa do Mundo de Clubes. Oh, Jesus está me levando para lá. Oh, olha, 2026 Copa do Mundo, eu vou lá pregar o evangelho. Vai lá pregar para os árabes sauditas, pode ir lá. Vai ter um monte de sheik lá precisando do evangelho. Os caras vão. Isso é ousadia, tá? Se você quiser ir para Miami para fazer isso, quiser ir para os Estados Unidos para pregar para os sheik, vai, tá? Você vai ser um mártir do evangelho. Mas amém? Glória a Deus pela sua vida. E essa é a ousadia que Deus quer. Mas a coragem, ela está em gerar em nosso coração um desejo de ir para lugares que outras pessoas não vão. A África ainda é um lugar que precisa muito do evangelho. Mas, infelizmente, ainda algumas pessoas tratam agora a África até como uma certa modinha. Vou para a África pegar o evangelho. E tem tantos lugares dentro do Brasil que são lugares, favelas e favelas, que as pessoas estão lá presas naquilo e que precisam do evangelho. E que as pessoas não querem ir para lá. Elas querem postar uma foto que elas foram para tal lugar. Elas querem postar no Instagram que elas foram para tal lugar. Mas não querem, de fato, viver a coragem de ir para lugares que você não pode sequer tirar uma foto. É muito fácil ter coragem para ir em lugares legais, lugares instagramáveis, para postar uma foto bonita, uma foto legal. Mas ir em lugares que você não pode sequer tirar o celular do bolso porque você pode ser assaltado, isso é meio difícil. E essa coragem, essa ousadia de coragem, é o que Deus quer de nós. Ele quer que a gente tenha coragem de ir para lugares que as pessoas não querem ir. Lugares que as pessoas não querem estar. Lugares que são ruins de ir. Lugares que você vai sujar o seu Nike Shox branco. O seu Total 90. Nossa, isso aí, velho. Total 90, velho. O pessoal nem sabe o que é isso. Mas nós temos a tendência a ir em lugares bonitinhos, a ir em lugares legais. Porque é bacana tirar foto, é bacana postar no Instagram e falar no Instagram, nossa, estou em tal lugar, estou em tal... Não é errado fazer isso. Não falando que é errado fazer isso, pelo amor de Deus. Mas aonde está a nossa coragem do Evangelho? A coragem que Pedro tinha, a ousadia que Paulo tinha, de ir em lugares que, cara, os caras querem me matar.
Se eu for para lá, os caras vão me matar. Mas eu vou igual. Porque não é de mim aquilo. E aí tem algumas passagens bíblicas. Anotem isso aqui. Eu não vou ler todas, senão vai ficar muito extenso. Marcos 13, 15, Marcos 16, 17, 18, Lucas 14, 23. São todas passagens bíblicas que falam sobre coragem, sobre ousadia e coragem. E além de evangelizar em lugares que as pessoas não querem ir, crer em curas, crer em milagres, crer em palavras proféticas, profetizar cura, profetizar milagre, palavras proféticas. Qual que é a nossa primeira tendência quando a gente está com uma dor de cabeça? Tomar um Dorflex. Não é verdade? Uma dipirona, sei lá. Por que a nossa primeira decisão não é declarar cura através do sangue de Cristo? Esse é um pequeno passo para que a coragem de Cristo tome conta. Quando alguém chegar para você e falar, estou passando mal, então vem aqui, vou orar por você. Coloca a mão na cabeça e ora. A pessoa chega para você e fala, estou passando mal. Então vamos lá, vamos pegar um remédio aqui, ó. Você já foi no médico? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, abana. Não. Vem aqui, vamos orar por você. Se acontecer de não ser curado, tá tudo certo. Abana a pessoa depois. Dá um remédio. Pelo amor de Deus. Deixa ela ficar lá, né? Passando mal. Ah, não, já orei. Tchau. Não é isso. Repita comigo, diga assim, eu vou ter coragem. Amém. Segundo ponto, defesa do evangelho e de princípios. Tem uma referência ali, Filipenses 1, 16, 17. Para nós podermos defender a Bíblia e defender princípios que nós cremos, nós precisamos ter o quê? Conhecimento. E esse conhecimento, ele vem de estudo da Bíblia. Ele vem de estudo, de tempo, de intimidade com Deus. E nós estamos no mundo em que os princípios são distorcidos, em que querem fazer com que a gente acredite que coisas que eles acreditam lá fora são normais. Eles querem que nós vivamos conforme eles vivem. E talvez isso não incomode você, talvez porque você esteja cômodo nisso. Talvez isso não incomode você porque isso se tornou normal para você. É normal tratar a homossexualidade como uma coisa legalzinha. É o amor. É legal tratar a maconha como, esse cara está querendo só relaxar. É normal tratar o álcool, a bebida como tipo, não, de vez em quando dá para fazer. E se essas coisas não te incomodam, e isso veio de encontro ao meu coração, se isso não me incomoda, se isso não me faz olhar para as coisas que acontecem nesse mundo e sentir uma dor e falar, caramba, para onde que esse mundo está indo? Existe algo de errado em mim. Existe algo que está errado dentro de mim. Por que eu não me incomodo de vir à igreja e ver o meu irmão do lado mexendo no celular o tempo todo e não falar nada para ele falar, tá tudo bem? Desde quando se tornou normal vir à casa de Deus, estar numa programação de jovens e tratar isso como se fosse algo normal? Mexer no celular, não prestar atenção na palavra, chegar depois e falar, nossa, o som estava alto. Nossa, erraram tal nota. Nossa, como estava ruim. Nossa, o Uriel fala muito lento. Nossa, ele não para de se mexer no palco. Desde quando se tornou normal nós participarmos do corpo de Cristo, estarmos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e simplesmente tratar as coisas como se fossem superficiais? A gente não é capaz de defender o Evangelho de Cristo para as pessoas na rua, defender os nossos princípios, defender aquilo que a gente acredita, porque a gente não vive o que a gente acredita. A gente acredita, mas não vive.
A gente fala que é legal, mas não vive. A gente fala, nossa, que legal a programação dos jovens, Fire Up, nossa, que legal, meu Deus. Mas participar do GA não quer. E a gente fala, poxa, vamos participar do GA, galera, vamos lá, vamos participar do GA. Não, tô com preguiça, tô isso, tô aquilo, tô aquilo outro, tô com dor, aniversário do meu poodle, sei lá, uma coisa assim. Meu Deus do céu. Para tudo tem uma desculpa. Imagina se você chegasse para Jesus, para Deus, né, no caso, e falasse, Deus, perdoa os meus pecados. E Deus olhasse assim e falasse, peraí, filho. Amanhã eu vejo se eu perdoo. Estou fazendo um negócio importante aqui agora. Fazer exatamente o que a gente faz com ele. Que é priorizar tudo aquilo que não é eterno. Então, a ousadia do Espírito Santo, a ousadia que vem do Espírito Santo, ela vai fazer retornar em nós, no nosso coração, um desejo de viver o que são os princípios de Cristo. Defender o Evangelho a qualquer custo. Não importa se eu tenho amigos que ficam me caçoando, falando para mim, nossa, que você é muito crentinho, você vai na igreja, caí aqui. Você vai na igreja, você vai isso, aquilo. Acho que eu estou meio empolgado. Nossa, você é muito pastorzinho. Antigamente tinha muito isso. Me chamavam de pastorzinho no colégio. Pastor. Graças a Deus me chamavam de pastorzinho. Eu levava a Bíblia no colégio. Sabe o que espanta? E não espantar de mandar embora, mas espantar de a pessoa ficar, nossa. Sabe o que espanta seus colegas de faculdade? É você chegar lá e a pessoa tá lá tipo, nossa, meio cabisbaixo e tudo mais, você chegar nela e falar, ei cara, tudo bem? Precisando de uma oração? Quando que a gente orou por quem estava do nosso lado na faculdade? Quando que a gente chegou para ele e falou, cara, você está tudo bem? Tudo bem com a tua família? Tá tudo certo com você? Posso orar por você hoje? Posso te dar uma palavra de ânimo? Porque a gente tem uma tendência de querer convidar as pessoas para a igreja. E é muito legal convidar as pessoas para a igreja. É muito legal ter eventos, convidar as pessoas para cá e participar do Fire Up na Roça. E outras programações são muito legais, muito bacanas. E é importante que você convide. Mas muito além do convite, muito além do simplesmente chamar para a igreja, será que você tem levado a igreja para essa pessoa? Será que você tem sido igreja para essa pessoa? Será que essa pessoa ela frequenta a igreja que você é? Porque é muito bonito também falar, nossa, eu sou a igreja, eu não vou à igreja. Não, isso é errado também, tá? Mas sim, nós somos a igreja e quando nós saímos daqui, nós levamos a igreja para outros lugares. Nós temos jovens aqui que moram em bairros espalhados na cidade inteira, ou seja, a igreja sai daqui, o Fire Up sai daqui, e o Fire Up está espalhado na cidade inteira. Em todos os bairros tem alguém que é de Cristo e entende o Evangelho. Então será que nós deixamos de acreditar nos princípios, nós deixamos de acreditar na defesa do Evangelho, porque nós estamos acomodados e nós estamos vivendo como se isso fosse normal, superficial? Faça essa reflexão consigo mesmo. Porque eu fiz comigo e eu fiquei muito triste. Falei, caramba. Como a gente precisa melhorar? Como a gente precisa ser melhor? Como a gente precisa ser realmente igreja de Cristo? E não simplesmente vir uma programação. Não simplesmente participar do Fire Up. Não simplesmente vir ao culto de domingo e achar que está pago, né? Igual eu falei da outra vez. Está pago. E tira uma foto e ainda fala assim, ó, estou na NIB, está pago. Igual na academia. Igreja não é academia, cara. Igreja não é academia. Academia a gente vai todo dia, às vezes a gente não ora todo dia. Igreja é vida, é estilo de vida. Evangelho é estilo de vida, sabe? Você tem que sair daqui e respirar Jesus no que você faz. Você tem que sair daqui, você tem que andar e falar, caramba, eu sou de Jesus, independente do lugar que eu esteja. E a pessoa tem que olhar para você e falar, cara, esse cara é diferenciado, esse cara é diferente. Essa menina é diferente. Ela faz o que ninguém faz. Porque isso é o Espírito Santo em nós. Amém? Diga assim, eu vou buscar defender o Evangelho e os princípios de Cristo.
Amém. Terceiro ponto, sinceridade e confronto. Isso aqui é muito pastoral, isso aqui. Isso aqui consiste, e aí tem a base ali, ó, Salmos 15, 2, Mateus 18, 15 a 17. Mas isso aqui consiste em ter uma fé e um conhecimento firmado em Cristo a ponto de ser canal de Deus para alinhamento e poda. Cortar as asinhas, de vez em quando. Porque a gente tem tendência a encher o nosso ego. E começa a acontecer as coisas boas na nossa vida e a gente começa a ficar cheio de si. E falar, nossa, como eu sou bom. Nossa, olha no espelho e fala, nossa, que lindo que eu sou. Amor próprio, é muito bom você ter amor próprio, tá? Você achar que você é legal, que você é bacana. Lindo, não sei, às vezes não é, mas se acha lindo às vezes. É bom. Mas as pessoas, elas ficam tão cheias de si. Nós temos a tendência a ficar tão cheios de si, que é necessário que, em alguns momentos, Deus mande pessoas à nossa vida para que a gente se alinhe novamente. E dê uma cortada de asinha e fala, ó, calma aí, você não é a última bolacha do pacote. Você não é o gás da coca. Tem outro termo? Dá pra usar assim? Você não é o Brad Pitt. Sei lá. Você não é o... Tô querendo usar outro termo, mas não dá certo. Você não é tudo isso aí. Calma aí. O que tem dentro de você é o que importa, que é o Espírito Santo. É isso que te faz crescer. É isso que te faz ser bem-sucedido. É isso que te faz ser próspero. E a ousadia da sinceridade do confronto não é sobre você ser bocudo. E chegar no cara e falar, para disso. Você é besta. Não, não é isso. É o confronto, a sinceridade com amor. É você chegar na pessoa e falar, eu estou percebendo isso, estou percebendo aquilo. Você não acha que está indo para o lado errado? Você não acha que você está perdendo o foco aqui? E Deus quer usar algumas pessoas aqui para ser esse canal de bênção para as outras pessoas. Para ser um canal de sinceridade, um canal de confronto. E isso aqui é muito para os líderes de GA. Você que é líder de GA, você que é líder em treinamento, entenda isso. Existe uma ousadia do Espírito Santo para ter o confronto, para ter a poda. Porque sem a poda não tem o fruto. E isso é algo muito importante. Você é líder de GA, por favor, peça ao Espírito Santo para ele te ungir com esse espírito de ousadia. Para ele derramar essa unção de ousadia em você. Para você ser capaz de olhar para as pessoas do seu GA e falar, vou sentar com o meu liderado aqui, e vou conversar com ele e falar, cara, tá errado aqui. Não tá certo aqui. E simplesmente não deixar de lado. E eu falo isso para mim também, porque eu tenho uma tendência a ir deixando, empurrando com a barriga e falando, depois eu falo. Deixa o Espírito Santo tratar ele. Não, Deus quer usar eu às vezes para falar. Deus quer usar você para falar alguma coisa para a pessoa que está junto com você caminhando e você percebe que a pessoa está perdendo o rumo. Ela está indo para outro lado. E a hora que você se liga, a pessoa já está fora. Ela já está com a cabeça fora. Ela já está em outro lugar. E aí, de repente, ela manda mensagem e fala, cara, não quero mais. E às vezes, eu não vou falar que generalizar isso, tá? Mas às vezes isso acontece por culpa nossa. E não porque a pessoa, essa pessoa não tem jeito. Tentei de tudo e deu errado. Não. Às vezes, faltou você olhar a pequena falha de caráter dele lá, da pessoa, e falar alguma coisa. Então, o Espírito Santo ele quer derramar uma unção de ousadia para sinceridade e confronto. Claro, através do amor de Cristo. E é o último ponto, o amor. Porque o amor é a base de tudo, amém? O amor é o que nos move. Se não tem amor, de nada vale. Não adianta você ser o cara mais conhecedor do mundo, o cara que sabe mais da Bíblia, mas não tem amor no seu coração pelo próximo. Mas não tem amor no seu coração pela pessoa que está do seu lado. Mas não é capaz de olhar na cara da pessoa para dar um oi. Falar, e aí, tudo bem? O amor, Mateus 5, 38, 46, Romanos 12, 17 ao 21. Pois leiam esses textos, é muito texto, é muita coisa. E assim, eu estou falando só de 3, falei só de 3, meu Deus, é muita coisa.
Eu falei em casa, meu Deus, essa palavra vai durar umas 2 horas. Eu não quero fazer isso, durar 2 horas. Tive que resumir. Amar quando as coisas não são boas. Amar quando as pessoas não são boas. Amar quando as circunstâncias não são boas. É algo do Espírito Santo. Não é algo nosso. Obrigado. Tive um aviso ali, um aviso prévio. Vamos dispensar. Amar quando o cara do teu lado, ele não tipo te corresponde. Quando o cara do teu lado, ele olha para você e não te dá nem um oi. Quando o cara do teu trabalho lá, ele é um chatão. Quando o teu chefe, ele gosta de ficar no seu pé. Amar nesses momentos não é algo que vem de nós, mas algo que vem do Espírito. Isso é algo que vem do Espírito Santo. Dar a outra face. Ofertar o amor que o mundo não oferta. O amor, e aí na última palavra que eu trouxe foi sobre amor, mas o amor, ele é a base de tudo. Ele é a base de todos os dons. Então, se nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos, se nós não conseguimos amar o nosso próximo como Cristo amou a igreja, nós estamos falhando miseravelmente. Porque o evangelho, ele é pautado no amor. Então, talvez exista alguém dentro da sua família mesmo que você não consegue mais amar. Alguém que te magoou muito e que você fala, caramba, não consigo. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé nesse momento. Eu quero chamar a banda aqui. Porque Deus quer derramar uma unção de ousadia em nós. E os outros pontos que eu falei são muito importantes. A sinceridade, o confronto, a defesa do evangelho, dos princípios, a coragem. São pontos importantes, tem N outros pontos que são pontos de ousadia que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Mas o amor, ele é a base de todos esses pontos. Porque se você não tem amor por Cristo, você não vai evangelizar. Se você não tem amor pelas pessoas, se não tem amor pelas almas das pessoas, você não vai defender o evangelho. Você não vai levar o evangelho a toda criatura. Se você não tem amor pelo seu liderado, você não vai confrontar ele, falar para ele o que deve ser falado. O amor, ele é a base disso. E eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Podem começar a tocar, por gentileza. Enquanto a banda vai fazendo fundo. Quero que você examine no seu coração. Quero que você examine no seu coração nesse momento. Quais pontos que você precisa melhorar? Será que você, líder de GA, está perdendo a mão no seu GA? Será que você está percebendo que as pessoas estão se afastando? Elas estão ficando meio longe e você não está fazendo nada? Será que você tem vivido o evangelho meio modinha? De cultos aos sábados e aos domingos e fotos no Instagram? Podem abrir os instrumentos, por favor? Obrigado. Será que Deus não tem derramado coragem em você porque você não está afim de sujar o seu calçado, de ser picado por mosquitos, de enfrentar o mato, de ir para lugares que não tem asfalto, de ir para regiões que você pode ser assaltado ou morto? Será que isso tem travado a unção de coragem que o Espírito Santo tem para derramar na sua vida? Às vezes Deus te chamou para você fazer como o Judá, ir lá para a Oceania também. Às vezes Deus te chamou para ir nos lugares mais precários aqui da nossa cidade. Mas existe uma trava no coração, existe algo no coração que não deixa fazer com que isso aconteça. E a zona de conforto, ela parece muito legal, ela parece muito bacana.
Mas eu falo para você que quem vai viver a sua vida no conforto, não experimenta o que Cristo tem para nós. Quem viver a sua vida no conforto não é capaz de experimentar o que Cristo tem para nós. E eu não estou falando que você vai sofrer a sua vida, não. Jesus, ele não quer que você sofra, sabe por quê? Porque ele quer que teus olhos estejam firmados nele. E nele não há dor, nele não há sofrimento. Pode ser que seu corpo sofra, mas o seu espírito vai estar glorificado com ele, porque você se assenta às regiões celestiais com ele. A palavra de Deus, ela traz que nós nos tornamos um com Cristo. Ou seja, onde Cristo está, nós também estamos. Mesmo que você esteja aqui hoje, o seu espírito está com Cristo nas regiões celestiais. E é por isso que eu falo que o evangelho, ele não é um evangelho de sofrimento espiritual. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma plenitude diferente. Porque mesmo que o nosso corpo sofra, mesmo que nós saiamos da nossa zona de conforto, mesmo que nós sofremos um pouquinho, dores aqui na terra, o nosso espírito permanece inabalável, porque ele está com Cristo Jesus. E eu quero convidar você que sente que a ousadia do Espírito Santo não está trabalhando como deveria em você, e você quer que isso mude hoje. Você quer que isso mude hoje? Será que você tem vivido o evangelho morno, que tornou normal as coisas do mundo? Será que você não tem se incomodado mais com os princípios do reino sendo quebrados dia após dia? Pessoas zombando, caçoando do evangelho, e a gente não se liga? Será que Deus tem gerado no seu coração nesse momento, para que o nosso coração se volte a Cristo e fale: Deus, eu preciso voltar a me importar com as almas que estão se perdendo. Eu preciso me voltar a me importar com as almas que estão se perdendo. Existem pessoas indo para o inferno, existem pessoas se perdendo na prostituição, pessoas se perdendo em casa, na pornografia, na masturbação, pessoas se perdendo em drogas, em álcool, pessoas se perdendo nelas mesmas, achando que elas são uma coisa que Deus não chamou elas para ser. E nós estamos preocupados se nós estamos no culto ou não estamos, se nós viemos no sábado ou não viemos. As pessoas estão precisando do evangelho puro e verdadeiro. E nesse momento eu quero te convidar, se você tem desejo no seu coração de retomar essa chama, o Espírito Santo quer devolver e derramar uma unção de ousadia. Nós vamos cantar essa canção, e você está convidado a vir aqui na frente. Se você quiser ficar no seu lugar também não tem problema, desde que o seu coração esteja sedento por voltar a sentir esse desejo de ser ousado no reino de Deus. Amém? Vamos cantar então. Fica à vontade, fica à vontade.